decisões difíceis a gente tem que tomar Sim. ao longo da vida, não é? E não poderia ser diferente nos conselhos. E aí, hein? Tem alguma decisão que você falou, meu Deus, em algum conselho que você falou, putz, isso aqui vai doer, mas não tem como fugir. Calixto, assim, decisões difíceis sempre acontecem e o que guia é você estar em paz com o que você entende que é a linha reta, que é assim aquela coisa que é inegociável, aquela coisa que é o caminho correto, sabe? Não dá para ter uma coisa que é rasa ou que não tem lé com cré, sabe? Então, por exemplo, eu já tive decisões ou momentos difíceis em, por exemplo, remuneração, que algum chairman queria mudar e que essa remuneração beneficiava o chairman de uma maneira que não dava para explicar em qualquer relatório divulgado de ITRs ou de FRS para o mercado. Aí você tem que virar e falar o seguinte, é uma decisão difícil, mas não dá para você ir adiante com isso. Decisões difíceis, né? Eu tive um conselho para o qual eu fui contratada, para esse conselho, era uma empresa familiar, e eles estavam montando isso, e assim, a contratação foi, Cláudia, fizemos já todo o trabalho de valuation da companhia, estamos montando aqui o conselho, porque a gente vai abrir capital. Tá tudo certo. O banco tal já está contratado, não sei o que. Aí você fala, pô, cara, e aí o cara vai mostrando uma opção de documento, né? Que o PowerPoint sempre é bonito, né? Chama alguém de uma consultoria que ajudou ele a estabelecer a estratégia, faz uma apresentação mega blast. Tá bom, beleza? Primeira reunião. Aí chega na primeira reunião, você faz algumas perguntas para mudar. Mas deixa eu ver o orçamento desse ano. Não, na verdade está em elaboração. Mas deixa eu ver, então, o alcance da medição de um retorno desse tipo de análise XPTO de rentabilidade. Não temos, não está estruturado. Aí você vai pedindo várias coisas que a priori são básicas. Para você pensar. Para pensar em organizar a sua empresa para abrir um capital e não tinha nada disso pronto. E aí você, primeiro momento você ouve isso, você fala, ferrou, né? O que eu faço? Obviamente você sai da reunião, liga para os seus outros pares independentes para pensar, vem cá, é só uma opinião minha, é uma opinião de vocês também, é uma opinião de todos. Realmente estamos imaturos e não conseguimos, nesse momento, pensar nesse caminho. Então, reunião seguinte, volta de novo, né? O fundador ou alguém falando, é isso, vamos. E aí alguém tem que puxar. Por acaso, nessa empresa, eu era o comitê de finanças, então tinha, digamos assim, um papel especialista dentro do comitê de falar, olha, com a análise de comitê de finanças, de tudo que a gente está fazendo, não estamos prontos. Não sei quem contou essa história, o que aconteceu nessa conversa entre banco, fundador, acionista principal, mas estamos longe de estar pronto. Pelo que é a minha experiência, e eu estou vendo aqui de maturidade, não temos chance de abrir capital nem daqui a 1 ano e meio. E aí? Difícil pra caramba. De nego subindo na mesa. Mas aí vem, por isso que eu falo que assim, o conselho ele não é só reunião, tem toda uma conversa que ocorre, né, entre os membros, entre uma reunião e outra, né? E aí, na hora que você fala isso, obviamente a visão de quem está na mesa e está defendendo isso mas não, acho que a sua visão está equivocada. Aí, graças a Deus, os outros independentes, não, a visão da Cláudia está correta. Eu também estive analisando isso, não vale a pena, né? O outro, não, cara, isso aqui realmente não pode acontecer, não estamos prontos. E aí você vê que tem um coro. Aí a pessoa recua. Agora, então por isso que eu falo assim, às vezes uma má notícia num conselho, eu não falei isso na primeira reunião. Eu deixei passar a primeira, fui para a segunda, e entre a primeira e a segunda eu fui coletando mais informações, falando com os meus pares, para entender que a gente estava entrando com uma visão pelo menos mais similar, porque a notícia não era boa. E aí a decisão foi uma decisão difícil, que suspende o IPO. E vamos recontratar, vamos organizar todo o time interno para trazer a estruturação necessária em termos de estrutura organizacional e gestão, para que a gente possa, daqui a 1 ano, voltar a esse tema. Então, não é simples, mas não dá para ter atalho, né, professor? Então, assim, é interessante que você fala, né? Porque parece que as pessoas não gostam de ser portadoras de notícias ruins. Mas o fato é que algum dia você vai ter que dar uma notícia ruim, né? Sim. Se você é um líder, você vai ter que demitir alguém. Sim. Não é? Se você tem um familiar, alguém vai falecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Por que as pessoas fogem, hein, Claudia Elisa, disso, na sua opinião?
Eu acho que É uma inabilidade? Eu acho que é uma vontade do ser humano de ser amado e ser gostado. Isso é uma carência, né? Eu acho que tem esse lado. Tem o lado também que muitas vezes, eu falo muito isso, professor, quem já leu aí o que eu escrevo, por exemplo, ser conselheiro é um lugar que você é chamado a ter os 5 princípios da governança, né? Integridade, transparência, equidade, responsabilização, sustentabilidade. E a integridade tem a ver com ser correto, tem a ver com coragem de trazer essas notícias. Eu acho que, assim, o papel de conselheiro, ele é mais bem executado quando você, de fato, na sua vida pessoal, financeira, você tem uma estabilidade, uma tranquilidade. Austeridade, não uma tranquilidade. Por exemplo, eu tive a vida de conselheiro em paralelo com a vida executiva até os meus 51 anos. Quando eu estava com 51, eu já tinha sido CEO, gostaria de ter continuado um pouco mais como CEO, mas a verdade é que, assim, não apareceram convites interessantes para organizações que me chamassem a atenção num papel de CEO. E o meu telefone começou a tocar muito para ser conselheira, porque eu já tinha sido, então, naquele momento, aos 51, conselheira da Arezzo & Co., Capital Aberto, da TOTS, Capital Aberto, setores e companhias maravilhosas. E aí eu virei e falei assim, bom, como conselheira, se eu for conselheira de 1, 2, 3, 4 empresas, eu não vou ganhar nem 1/4 do que eu ganho como executiva, que trabalha full time, tem curto prazo, tem ações, tem longo prazo, né? Mas hoje, o que eu tenho de patrimônio me dá tranquilidade para não fazer nada e, se for o caso de ter 0 conselhos, pagar minhas contas? Sim. Nesse momento, eu tomo a decisão. Então, eu vou ser conselheira.